Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo comum, hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Nona semana do tempo comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 12 a 15a e versículos 17 a 18. Caríssimos, esperai com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nos esperamos, de acordo com suas promessas, são novos céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. Caríssimos, vivemos nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Conspirai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor vos, portanto, bem amados, sabendo disso com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, pecais o própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 89, versículos 2, versículos de 3 a 4, versículos 10, versículos 14 e versículos 16. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes das montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formasse, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar o pó todo mortal, quando dizeis, volta ao pó, filhos de Adão. Por 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes para nós um refúgio para nós, pois dura 70 anos nossa vida. Os mais fortes talvez chegam ao 80. A maior parte, a ilusão de sofrimento, passam depressa. Também assim passamos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Sacia-nos da manhã com o vosso amor, e exultemos de alegria todo dia. Manifestai as vossas obras aos vossos servos, e aos seus filhos revelate a vossa glória. Ó Senhor, vós fostes para nós um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, para que conheceis a esperança reservada para nós como herança. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns participantes de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dá preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me testais? Trazei-me uma moeda para que eu o veja. Eles levaram a moeda. Jesus perguntou,
De quem é essa figura da inscrição que está nesta moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar, na leitura da segunda carta de São Pedro, o apóstolo nos diz: caríssimos, esperai com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nos esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra, aonde habitarão a justiça. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou as terras do mundo se formassem, desde sempre para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: volta ao pó, filho de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Sacia-nos de manhã com o vosso amor, exaltemos de alegria todos os dias, manifestai a vossa obra, os vossos servos, e aos seus filhos revelastes a vossa glória. Já no Evangelho narrado segundo São Marcos, naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dá preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade caminho de Deus. Diz-nos, é lícito que pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me testais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda. Jesus perguntou: de quem é essa figura na inscrição? Nesta moeda. Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Que possamos dar a Deus o que é de Deus, as nossas orações, a nossa observância, seguir os mandamentos e dando aquilo que Deus nos dá, através do dízimo, como pede o nosso Senhor. E a César é pagar aquilo que é devido, os impostos, tudo aquilo que a gente precisa viver como a vida socialmente na sociedade, mas que possamos sempre viver na presença do Senhor, alcançando a graça e as virtudes de um ser humano perfeito, para alcançarmos a graça da Jerusalém eterna, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, dos anjos e dos santos, e de todo o povo de Deus que o Senhor reuniu no seu meio, hoje e sempre. Amém.